Vamos dar a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues, deputada não inscrita. Sra. Deputada, que nos está a acompanhar, julgo eu, através do nosso sistema. Estou sim, Sr. Faz favor, Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada. Queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro e as senhoras e os senhores deputados. Sr. Ministro, gostaria de lhe perguntar relativamente à nomeação do Irão para integrar a Comissão sobre o Estatuto da Mulher da Organização das Nações Unidas para um mandato de 4 anos que terá início agora em 2022. Segundo aquilo que foi noticiado, além do Irão foram nomeados outros países também, como é o caso do Líbano, Paquistão e o Irão, e estes terão sido escolhidos por votação secreta, enquanto que os restantes foram nomeados por aclamação. O Irão tem sido recorrentemente mencionado em relatórios de organizações não governamentais como a Amnistia Internacional ou a Human Rights Watch pela discriminação das mulheres, e por essa razão esta nomeação tem gerado uma grande indignação, nomeadamente entre as organizações de defesa dos direitos humanos, na medida em que a Comissão sobre o Estatuto da Mulher da ONU tem como objetivo promover os direitos e o empoderamento das mulheres e a igualdade de género. Inclusivamente, uma jornalista iraniana e ativista pela defesa dos direitos das mulheres referiu que é no mínimo irónico que um regime que trata as mulheres como cidadãs de segunda classe, que as prende por não usarem o hijab, que as proíbe de cantar, que as impede de entrar em estádios e não as deixa viajar para fora do país sem a permissão dos maridos, seja eleito para o principal órgão de direitos da mulher da ONU. Isto, para além da forma como ao longo do tempo as próprias ativistas pelos direitos das mulheres têm sido tratadas com repressão, ameaças e sujeição a interrogatórios. Por este motivo, consideramos relevante questionar o Governo de que forma votou Portugal a nomeação do Irão para integrar a Comissão para o Estatuto da Mulher da Organização das Nações Unidas e por que razão apenas estes 3 países tiveram votação secreta, se o Sr. Ministro nos souber responder a isto. Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma regra habitual, uma praxe estabelecida no âmbito das Nações Unidas, que diz o seguinte: quando num determinado grupo de votação aparecem tantos candidatos quanto as vagas disponíveis, o chamado clean slate, não se procede sequer a uma votação, consideram-se aprovados os candidatos apresentados. E foi a pedido da administração Trump que essa regra foi incumprida. A administração Trump entendia que sempre que entre os candidatos apresentados estivesse o Irão ou Cuba, a votação devia ser forçada. O que deu, aliás, o fenómeno muito interessante que, havendo entre as 5 candidaturas apresentadas à Comissão sobre o Estatuto da Mulher, as candidaturas do Paquistão e do Irão, só em relação ao Irão a questão fosse suscitada e agora repetida pela Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Portugal votou, a votação é secreta. Portugal não fez campanha, naturalmente, nem pelo Irão, nem pelo Paquistão, nem era necessário fazê-la, visto que havia tantas candidaturas quanto os lugares disponíveis. E é sempre um motivo de muita reflexão internacional a questão que aqui está presente. Nós devemos escolher para os órgãos do sistema multilateral os países que comunguem connosco os nossos valores e recusarmos-nos a considerar a possibilidade de outros que não comungam os nossos valores pertencerem a órgãos internacionais ou não. Há boas razões a favor de qualquer das respostas. A linha de conduta de Portugal tem sido, há vários governos, eu não vejo razão para alterá-la, a linha segundo a qual a nossa concepção de que o mundo deve ser regulado pelo multilateralismo, que o mundo é multipolar e que as organizações multilaterais não são apenas órgãos de concertação, mas também órgãos de integração, deve levar-nos a sustentar que a participação de países que apresentam déficits significativos no Conselho de Direitos Humanos, a participação de países que não respeitam a igualdade de género na Comissão sobre o Estatuto da Mulher, a participação de países que não curam dos destroços dos seus objetos espaciais no Corpo das Nações Unidas, que trata da aplicação do Tratado de 1967, são elementos que constituem pressão adicional sobre esses países para que eles alterem os seus comportamentos. Como digo, eu percebo bem os argumentos dos que sustentam a parte contrária,
mas tenho apenas a dizer-lhes o seguinte: se o nosso critério fosse o primeiro, o multilateralismo não existiria com a amplitude e a dimensão e, portanto, o potencial que o caracteriza. Mas é uma discussão sempre presente e que nós também temos internamente. Estive a responder, peço desculpa, à deputada Cristina Rodrigues.